Cada pessoa é única, diferente das outras. Tem gente que é mais alta, gente que é mais baixa, uns são mais racionais, outros mais emocionais, uns gostam de rock, outros de pagode. As possibilidades são infinitas. Mas me diz aí, mesmo com tantas diferenças, todo mundo vale a mesma coisa? Todo mundo tem a mesma dignidade? Todo mundo é igualmente relevante? É bem provável que você, na sua cabeça, tenha respondido que sim, porque sabe que é errado dizer que não. Então eu digo por você: não, nem todo mundo vale a mesma coisa. Todo mundo deveria valer a mesma coisa, mas não é o que acontece na realidade. Na prática, no mundo real, tem gente que vale mais e tem gente que vale menos. Se você discorda de mim, então me responde o seguinte: por que algumas pessoas têm que trabalhar e outras não? Por que algumas pessoas sofrem tanto em suas vidas como um todo, são tratadas como lixo, enquanto outras possuem tantos privilégios? Pode ser por falta de oportunidade, pelas condições nas quais a pessoa nasceu, por alguma injustiça social, enfermidades, não importa, porque esses são só alguns dos vários fatores que influenciam no valor de alguém, mas seja lá qual for a explicação, o fato é que algumas pessoas acabam valendo mais ou menos que outras por algum tipo de convenção social. E sempre foi assim. No passado, isso era bem mais explícito. Você tinha uma divisão clara de classes, de nobres a escravos, com papéis e valores bastante claros. Não nasceu na família certa? Deu azar, vai ter que servir o nobre porque ele vale mais do que você. Mas essa relação entre quem serve e quem é servido sempre foi complicada, porque para isso funcionar direitinho, era essencial que os próprios servos reconhecessem o seu baixo valor e permanecessem nos seus lugares de base, como o gado produtor de trabalho que eles são. Mas esse valor nunca pode ser zero, porque eles têm que permanecer vivos, eles devem existir, porque só quem existe e está vivo pode trabalhar. Beleza. Mas a gente avançou, né? Na sociedade atual está bem melhor, certo? Então, será? Vamos pensar um pouco sobre isso. Tem uma característica curiosa na sociedade atual que complexifica um pouco as coisas, que é a noção de contrato de trabalho. A gente normalizou uma ideia que deveria ser absurda, que é a venda da nossa vida por um preço fixado, que é diferente de pessoa para pessoa. Quando você assina um papel dizendo que tantas horas do seu dia pertencem a uma empresa por um determinado valor monetário, você está vendendo seu tempo de vida por aquele valor. Está corroborando um valor para si mesmo. E a empresa é só um avatar para outra pessoa ou um grupo de pessoas. Um eufemismo clássico para amenizar esse conceito é dizer que as pessoas não estão vendendo a sua vida, mas sim a sua força de trabalho. Mas convenhamos, né? Não tem como separar uma coisa da outra. E no fim das contas, elas vendem o seu tempo de existência, a sua vida mesmo. Para ficar bem claro o que eu quero dizer, se você aceita trabalhar por, digamos, R$10 a hora, você está dizendo que uma hora da sua vida vale R$10. Logo, um ano da sua vida vale R$ 87.600 e a sua vida toda vale em torno de R$7 milhões. E essa conta ainda está superfaturada, porque as horas que você não vende, que você consome, a rigor não valem nada. Mas tanto faz, esse número não importa. O ponto é que a partir do momento que você define um valor finito para a sua vida e todo mundo faz a mesma coisa, essas vidas passam a ser comparáveis entre si e, naturalmente, algumas vidas valerão mais e outras menos. Se essa atribuição numérica não tivesse implicação nenhuma, estaria tudo bem. Mas o problema é que depois de aberta essa possibilidade, nós colocamos o valor da vida humana no mesmo patamar que qualquer outra mercadoria, sujeita inclusive a fatores inflacionários e a especulação. Teve um filme de 2011 chamado In Time, ou em português O Preço do Amanhã, que ilustra bem isso num cenário distópico onde as pessoas negociam mercadorias usando seu tempo de vida. Mas, pensando bem, nem é distopia. É só uma forma de se interpretar a realidade atual. Agora vamos lá, pensa o seguinte.
Do ponto de vista de quem compra, não importa para quem ele paga. O que ele vê é apenas um investimento, um ativo com o potencial de agregar mais valor ao seu patrimônio. E, novamente, eu te pergunto, essas pessoas que compram, pessoas empreendedoras, você acha que elas venderiam o seu tempo, a sua vida, por quanto, hein? Exatamente, não venderiam. Elas sabem que a vida delas é inestimável e não tem valor de mercado, ao contrário da sua. Essas são as verdadeiras protagonistas da existência. E você, amigo, é só um figurante, um acessório, um meio para que as pessoas que realmente importam obtenham o que elas desejam. E veja só o que é mais legal. A sociedade atual só funciona, entre aspas, porque as coisas são assim. Se todo mundo fosse empreendedor, se todo mundo fosse protagonista, todas as empresas seriam microempresas individuais e seria impossível elas escalarem da forma que escalam no mundo real. Figurantes são necessários para agregar valor aos protagonistas, e quanto mais figurantes, mais valiosos os protagonistas. É um pouco chocante pensar assim, com essas palavras, que a esmagadora maioria das pessoas, incluindo eu mesmo e muito provavelmente você, é só um simples figurante na vida de alguém que a gente nem conhece. E assim, mesmo dentre os figurantes, existem aqueles que têm alguma fala, alguma relevância para a história, e existem aqueles que só servem para dar volume. E gente que só serve para dar volume vale tanto quanto qualquer material de encher colchão. Até se pode dizer que essas pessoas são valiosas para a sociedade, necessárias, mas só como parte de um coletivo, e não individualmente. Deixa eu ilustrar com um exemplo. Você sabe quando um artista fala que não é nada sem os fãs? Bom, é verdade, ele não está mentindo. Se ele não tivesse nenhum fã, ele não seria famoso. Mas note que um fã aleatório, individualmente, não vale absolutamente nada para o artista. Se qualquer um ali sumir, não vai fazer diferença nenhuma, desde que o número total de fãs permaneça suficientemente alto. Entendeu? Os fãs, os figurantes nessa história, só servem para uma coisa, que é agregar valor ao artista, que é o real protagonista. Inclusive, agora eu queria me estender um pouco nessa questão da geração de valor e em como isso é o que realmente distingue um protagonista de um figurante. E para começar a discussão, eu vou trazer duas alegorias aqui que podem ilustrar algumas nuances e depois a gente discute. A primeira é a seguinte: imagina que eu tenho uma macieira e plantei uma nova semente de maçã no meu terreno. Aí eu te pago umas maçãs por dia para regar, adubar e ter qualquer outro tipo de cuidado com essa minha árvore até ela crescer. Todos os dias você come as maçãs que eu te dou para sobreviver e fica lá cuidando da minha árvore igual a gente combinou. Maravilha! Aí alguns anos se passam, a árvore cresce, dá novos frutos e de quem são esses frutos? Meus, é claro. Mesmo que você tenha cuidado da macieira ao longo de toda a sua vida, os frutos são meus, porque a semente e o terreno são meus. E olha que legal, agora que a árvore já está grande, eu não preciso mais de você. Tá dispensado. Mas aí você, com a cara de coitado, me diz: cara, se você parar de me dar maçã, eu não vou ter o que comer. Mas aí eu te respondo com toda a razão do mundo e com a consciência tranquila. É você que deveria ter plantado a sua própria árvore também. Se você não fez isso, não é problema meu. Entende? Esse tempo todo você trocou o seu tempo por algo que não floresce, que não dá retorno. Aliás, até dá retorno, mas não para você. Nossa, nessa hora os coaches vibram com a lição de moral sobre investimentos, mas para pensar um pouco. Como você poderia ter cuidado da sua própria árvore se você estava ocupado cuidando da minha o tempo todo? E se você fosse cuidar da sua macieira, você comeria o quê enquanto ela ainda não estivesse dando frutos? Basicamente, você nunca teve opção. Você só vendeu o seu tempo para mim porque você não tinha mais nada para vender. Tá, guarda isso aí e vamos para o segundo exemplo. Imagina que eu invisto uma graninha aí e monto um negócio de embalagens.
Então o cliente me dá um produto, a minha empresa embala para ele, devolve o produto embalado e ele me paga por isso. Quem é a primeira pessoa que eu contrato? Um embalador, claro. E digamos que é você. Eu cuido da parte administrativa e você cuida da parte manual, operacional. E para isso você recebe um salário de R$ 3.000 por mês, que é até maior do que o que se paga no mercado e cobre todas as suas necessidades. Então você mesmo achou isso justo e aceitou com bastante satisfação. Perfeito! Já eu pago as contas da empresa, reservo um pouco para o caixa e o que sobra, que é algo em torno de R$ 2.000, fica para mim. O que significa que você ganha até mais do que eu. Olha só como eu sou um patrão bonzinho. Um belo dia eu tenho uma ideia. Pego um empréstimo gigantesco e compro uma máquina embaladora semiautomática que multiplica por 20 a sua produtividade. Isto é, com o mesmo tempo e esforço que você dedicava antes à empresa, agora você consegue embalar 20 vezes mais produtos e, consequentemente, o lucro da empresa também é multiplicado por 20. Ou seja, o meu ganho é multiplicado por 20 e agora eu ganho R$ 40.000. Pergunta: eu deveria aumentar o seu salário também? Não, né? Não tem absolutamente nenhum motivo racional para eu aumentar o seu salário. Primeiro que quem teve a ideia e tomou o risco do empréstimo para comprar a bendita máquina fui eu. E eu sozinho. Você não fez nada para que esse aumento de produtividade acontecesse. Segundo que o esforço, a energia e o tempo que você gasta para trabalhar, aquilo que a gente concordou anteriormente que valia R$ 3.000, não mudaram. E o que é seu está garantido. Eu continuo te pagando o equivalente ao que você me disse que a sua vida vale, que são R$ 3.000. Você não vai conseguir encontrar nenhuma falha lógica nesse argumento, porque não tem nenhuma. O que é estranho é que, embora a lógica desse raciocínio seja perfeita, parece que tem algo errado aí. Algo parece injusto, porque o meu trabalho deu frutos, mas o seu não. Eu cresci, a empresa cresceu, mas você não. Por quê? É inquestionável que você contribuiu muito para que isso desse certo, mantendo a empresa rodando enquanto eu fazia o que tinha que fazer. E a máquina eu nem sequer comprei com o meu próprio dinheiro, porque esse dinheiro eu peguei emprestado. Então por que só a minha remuneração cresceu? Bom, além do que eu já mencionei, tem outro fator importante aí. Lembra daquela analogia do artista com os fãs? Então, essa é outra instância daquela mesma lógica. Você, nessa história toda, não é um protagonista. Você é um figurante. Perceba que o que eu preciso é de algum embalador, e não de você especificamente. Ou seja, a posição de embalador é extremamente importante e valiosa. Sem ela, a empresa não se mantém de pé. Mas quem ocupa essa posição é irrelevante, desde que alguém ocupe. Algum dia você não vai mais poder trabalhar e vai ficar sem ter de onde tirar recursos para sequer sobreviver. Mas isso não é problema meu. O que eu queria de você, eu já extraí e já paguei por isso um valor que nós dois concordamos. O embalador, seja ele você ou não, é só mais um recurso meu, assim como a máquina que eu negociei um preço e comprei. Se você, em particular, não aceitasse os termos do nosso contrato de trabalho e não aceitasse o seu papel como um recurso meu, não teria problema algum. Bastaria eu chamar outro para assumir esse papel. Entende? Você não importa. O que importa é o papel que você desempenha, que qualquer outra pessoa pode desempenhar. E também é importante que haja abundância de você, para que eu possa comprar esse recurso, que é a vida de pessoas como você, por um bom preço. Repito, para ficar bem claro, o coletivo de você é importante, mas você em particular não vale nada. Você pode até olhar para si mesmo e acreditar que é importante pelo trabalho que fez e faz, mas isso não é verdade. Você é completamente substituível. A cadeira que você ocupa pode até ser importante, mas você não, porque a cadeira não é sua. A cadeira é da empresa, e a empresa é minha. Parece comunista, né?
Mas não é não. Os comunistas diriam para você tomar a máquina de mim à força e ficar com todo o lucro para si mesmo. Mas assim, sejamos francos. A primeira coisa que você faria se fosse o dono da bendita máquina é contratar algum outro idiota para operá-la. Aí, esse novo alguém eventualmente também se sentiria explorado e no direito de tomar os meios de produção, e assim ele iria lá, tomaria posse da máquina e contrataria outro alguém. E por aí vai. O ponto é que enquanto tiver embalador aceitando ser contratado, aceitando vender o seu tempo por aí, alguém vai contratar. Percebe? O problema não é quem é o dono dos meios de produção e nem quem produz, mas sim que a estrutura de trabalho que a gente tem hoje permite esse tipo de exploração. Veja que não tem absolutamente nada de errado ou logicamente inconsistente nas histórias que eu construí. Elas até ilustram situações reais. Dentro do sistema que nós temos hoje, tá tudo certo. É tudo tão normalizado que parece até natural, inevitável, imutável. Se ainda não ficou claro, o meu ponto é que o modelo de contrato de trabalho que o empregado firma com uma empresa é extremamente desigual, apesar de parecer justo, porque a longo prazo esse trabalhador vai ter trabalhado por algo que não dá retorno para ele. Ele terá recebido algum tipo de compensação pelo seu tempo, claro, mas é uma compensação para mera subsistência, para sobrevivência, para que ele possa trabalhar mais e exercer a sua função no dia seguinte. Talvez forçando um pouco a barra, isso não é tão diferente assim de um regime de escravidão, onde a pessoa recebe apenas comida e moradia em troca do seu trabalho. Só não é um regime de escravidão de fato, porque nesse caso o trabalhador tem o direito de escolher qual é esse prato de comida e qual é essa moradia. E olhe lá, no fundo, a gente sabe que é só uma falsa sensação de escolha, dependendo do seu nível na pirâmide social. Mas enfim, eu acho tudo isso uma merda? Sim, acho. Mas é claro que eu não tenho solução para nada do que eu comentei. Se eu tivesse, eu seria presidente da ONU. Eu nem sequer acho que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Os problemas que eu apontei, na minha visão, são evidências e não causas da disparidade de valor da vida das pessoas. Eu não duvido que num futuro próximo os próprios recursos humanos passem a ser negociados entre empresas. Tipo, uma empresa vendendo contrato de trabalho para outra sob a especulação que tal funcionário vai valorizar no futuro. Enfim, a esse ponto eu não duvido de mais nada. E assim, para mim, no fim das contas, não tem segredo. As coisas são do jeito que são porque nem todo mundo é protagonista. Nem todo mundo tem o mesmo valor. E é isso.